Tudo tanto! Saudações alvinegras, aqui são os vídeos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zuc e a gente vem trazer para vocês o pré-jogo entre Banfield da Argentina e Santos pela Copa Sul-Americana. Então a gente teve um hiato de quase 3 semanas, aí, 2 semanas e meia, depois da nossa eliminação do Campeonato Paulista, né, quando a gente fez o último jogo contra o Água Santa, que selou nossa permanência na primeira divisão do Paulistão. E Fabian Bustos tem treinado seus jogadores, tem imprimido o que ele quer da equipe, intensidade, foco, movimentação. E a gente já viu alguma evolução, né? O jogo contra o Água Santa deu para ver algumas coisas boas ali que a gente não estava vendo com o Carille e com o Bustos, já deu uma melhorada. Ainda problemas defensivos, tudo mais, pouco tempo de treino, mas agora a gente teve bastante, foi quase uma intertemporada aí logo no começo do ano, antes da Sul-Americana e do Brasileirão, que a gente já estreia no próximo sábado contra o Fluminense. Então, para esse pré-jogo, a gente tem uma preparação grande e já pode contar com alguns reforços também. Então, eu vou trazer aqui o que a gente tem de interessante. Então, o que o Santos fez de programação? O jogo é amanhã, terça-feira, dia 5 de abril, às 7h15, no horário de Brasília. A partida é na Argentina, vai passar na TV Comebol, Comebol TV, a TV que ninguém vê, como diz o Danilo, né? O Santos treinou no CT Pelé no domingo, às 9 da manhã, saiu para o aeroporto por volta de, perdão, 1h, 1h30, e chegou em Buenos Aires por volta de 8h30 da noite. Enquanto eu estou gravando esse vídeo agora, que são 4h30 da tarde, o Santos está treinando no CT do River Plate. O treino estava marcado para as 16, agora são 16h30, então nesse momento o Santos está treinando, fazendo o último treino antes de pegar o Benfield. Na quarta, depois do jogo, o Santos vai usar as dependências do San Lorenzo para fazer as últimas atividades antes de retornar ao Brasil. Está previsto que o Santos deve chegar em Santos às 9 horas da noite de quarta-feira e o Santos estreia no próximo sábado às 3 da tarde contra o Fluminense no Maracanã. Isso pode sofrer alterações, claro, mas dentro da normalidade é mais ou menos isso que a gente vai enfrentar. Nesse momento, o Banfield está num momento não muito bom dentro da Liga, da Copa da Liga Profissional, que é o torneio que está sendo disputado na Argentina. Dos 4 últimos jogos, ele perdeu 3, ganhou um jogo dessa sequência contra o Lanús, fora de casa, por 1-0. Estão em sétimo no Grupo A com 11 pontos conquistados em 8 jogos. São 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Tem 11 gols feitos, 9 sofridos, está com saldo positivo de 2. Eles conquistaram 11 pontos e de 14, eles estão em sétimo, né, de 14 equipes de cada grupo, só as 4 primeiras avançam para a fase seguinte. Então eles ainda não estão na zona de classificação. Além de Santos e Banfield, o nosso grupo tem a Universidade Católica do Equador e União La Calera do Chile. Então, ficar de olho aí também nesses adversários. O Banfield também tropeçou nesse último jogo aí. Ele foi jogar contra o Argentino Júnior e perdeu por 2-0 na última sexta, pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. Faz parte do pacote ali de 3 derrotas em 4 jogos, né? Ganhou um jogo e perdeu outros 3. O técnico do Banfield é o Diego Dabove. Diego Dabove, ele foi técnico do Bahia por um pouco tempo, foi um período bem curto de tempo. Eu já digo para vocês. O Santos já jogou contra o Diego Dabove, era início de 2021, ele era o técnico do San Lorenzo e era a terceira fase da Libertadores do ano passado. E na ocasião ainda era o Ariel Holland como treinador do Santos. E o Santos venceu o jogo de ida em Buenos Aires por 3-1 e empatou na volta com aquele jogo por 2-2 em Brasília, porque o Santos, o estado de São Paulo não estava tendo jogos por causa do Covid. Então o Santos mandou o jogo em Brasília, ganhou o jogo de ida fora por 3-1 e em Brasília empatou por 2-2. Depois que ele saiu do São Lourenço, ele foi dirigir o Bahia, mas foi pouco tempo, foram só 6 jogos. Ele teve uma vitória, 2 empates e perdeu 3. E justamente um desses 6 jogos dele como treinador do Bahia, ele empatou em 0-0 com o Santos. E o Santos já comandado pelo Carille. E pelo Banfield, o Dabove teve início interessante, mas está com uma sequência bem complicada, igual a gente falou, perdeu 3 das últimas 4 partidas. Então, é um técnico que, pelo menos ali, quando foi técnico do São Lourenço, deu uma alegria para o torcedor do Santos nessa vitória aí que o Santos ganhou 3-1 fora de casa e depois conseguiu se classificar empatando o jogo em Brasília.
O Santos foi para a Argentina com o Fernandes e o Jojan Júlio, mas o Angulo e o Léo Batistão ficaram em Santos, assim como o Ângelo, tá? O volante Rodrigo Fernandes e o meio-atacante Jojan Júlio foram contratados durante a semana e viajaram com a delegação. Eles não estavam registrados na CBF, mas o Rodrigo Fernandes foi confirmado no BID. Então o Santos pode estrear o Maicon, o William Maranhão e o Rodrigo Fernandes. O Jojan Júlio ainda não apareceu a documentação dele. Se aparecer ainda hoje, segunda-feira, ele também vai poder jogar. Tem que ser até hoje para dar tempo hábil dele poder jogar amanhã. O Brian Angulo não viajou para Buenos Aires porque não está registrado na CBF e só fez 2 treinos, então precisa de mais treino aí. Provavelmente contra o Fluminense possa fazer estreia. Eu acredito que vindo do banco, até porque o Marcos Leonardo no Brasileirão não está suspenso. Ele está suspenso por 3 jogos na Sul-Americana, então os 3 primeiros jogos o Marcos Leonardo não joga. A gente precisa aí de outro jogador aí, de outra opção. O Léo Batistão está recuperando de um problema no tornozelo e o Ângelo da lesão muscular. Então eles também são desfalques, não vão poder jogar. Na lista de jogadores que o Santos mandou para a Sul-Americana, mandou 49 nomes, podia ter mandado até 50. E a grande surpresa foi o Jobson ter ficado de fora. Porque é um grande jogador? Não, mas é um jogador que a gente contava que depois da lesão poderia voltar e ajudar. O Fabian Bustos já disse que ele é um jogador que não conta com ele na preparação, então Jobson provavelmente vai ser ou emprestado ou negociado em definitivo. O representante dele falou que está ouvindo propostas de times da Série A, então grande chance aí do Jobson ir para outra equipe e não ficar no Santos, tá? Como o Rodrigo Fernandes está registrado pelo BID, tem grande chance dele jogar. Então, tanto como eu disse, o Michael William Maranhão também pode, o Jojan Júlio ainda não tem essa regularização confirmada e o Brian Angulo nem foi para a viagem. É muito provável que o Santos, segundo o Lucas Musetti Perazzoli, o Lucas Musetti, famigerado Lucas Musetti, que acompanha o Santos, a provável escalação do Santos para enfrentar o Banfield tem João Paulo no gol, Bauerman, Maicon e Kaique na zaga, então formar uma zaga com 3 jogadores, né? A gente provavelmente vai ver o Bauerman fazendo aquele lado esquerdo. Eu acredito que o Kaique faria mais o direito e o Maicon talvez a sobra. Pelo menos assim, o desenho na minha mente faz mais sentido esse. Marcos Guilherme na ala direita, Felipe Jonathan na ala esquerda, então surpresa do Felipe Jonathan na esquerda, surpresa do Marcos Guilherme na direita. Por que surpresa do Marcos Guilherme na direita? Porque o Madison pode estar voltando de lesão e já está de volta. O Auro nem viajou para a Argentina. Então o Bustos preferiu que o Auro ficasse no Brasil porque ele provavelmente vai usar o Marcos Guilherme de ala com a opção de ter o Madison para poder entrar no lugar dele. No meio de campo, William Maranhão e Rodrigo Fernandes e o Ricardo Goulart mais à frente. E no ataque, Lucas Barbosa por um lado, pelo lado direito, e Lucas Braga pelo lado esquerdo. Então vamos lá, repetindo. João Paulo no gol, Bauerman, Maicon e Kaique na zaga, Marcos Guilherme, William Maranhão, Rodrigo Fernandes, Felipe Jonathan, Ricardo Goulart um pouco mais à frente, Lucas Barbosa, Lucas Braga. Normalmente, o Lucas Mussetti, que acompanha sempre o Santos, costuma acertar. Então é bem provável que a gente veja essa formação, com 3 zagueiros fazendo a formação defensiva e 5 jogadores no meio de campo e 2 atacantes na frente. Aí os 2 volantes já estreando, tanto o William Maranhão quanto o Rodrigo Fernandes. Acredito eu que o Rodrigo Fernandes um pouco mais pela direita, o William Maranhão um pouco mais para a esquerda, Ricardo Goulart mais à frente, tanto criando quanto chegando mais. Lucas Barbosa e Lucas Braga dando velocidade e intensidade, tanto pelas alas quanto fechar no meio para abrir espaço para as chegadas de Felipe Jonathan e Marcos Guilherme. Acredito eu que o desenho vai ser esse, não vai ser muito diferente. O que a gente pode esperar? Cara, espero que tenha muita intensidade, muita vontade, que os jogadores consigam criar, como a gente viu nesse jogo contra o Água Santa, consiga fazer o ataque funcionar, mas que a nossa defesa seja mais segura. E eu acredito que com 3 zagueiros e 2 volantes mais pegadores, a tendência é que a gente tenha 5 jogadores fazendo ali uma barreira com mais intensidade, mais vontade para a gente sofrer menos e cobrindo os laterais. Até porque o Marcos Guilherme não é lateral, né? É jogador de meio para frente. E o Felipe Jonathan a gente sabe que tem muita dificuldade como lateral, mas que desempenhou bem jogando mais à frente, no caso como segundo volante, mas agora talvez ele tenha essa opção e desempenhe bem jogando como ala, para até fazer dobradinha lá com o Lucas Braga, que a gente teve alguns momentos, bons momentos no ano passado dos dois. Galera,
Obrigado por assistirem nosso vídeo, obrigado por acompanharem. Eu gostaria de gravar esse vídeo mais tarde para a gente ter mais informação, mas no momento eu tive que gravar agora no horário que o Santos está treinando, porque é aniversário da minha filha hoje, Santista roxo. Veste a camisa do Santos, vê gol do Santos, torce muito. E hoje é aniversário dela, eu preciso dar essa atenção agora à noite. Então, agora esse vídeo para vocês. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seu comentário, digam lá no placar quanto que você acha que vai ser esse jogo, o que que a gente, se você não quer dar um placar, diga o que que a gente pode esperar desse Santos com possivelmente essa formação que a gente está desenhando. A gente sabe que a gente teve um bom momento com o Carille jogando com 3 zagueiros no ano passado, talvez o Bustos esteja resgatando, só que aí com jogadores pegando mais no meio, marcando mais, para a gente ter uma consistência defensiva melhor do que a gente vinha apresentando, mesmo com o próprio Bustos agora nesse começo de trabalho dele. Chamem mais Santistas fazer parte aí do nosso grupo, tragam mais gente, compartilhem bastante esse vídeo e, como diz o Danilo, para cima deles. É a nossa sorte. Vamos para cima dessas sul-americanas, vamos buscar a classificação, porque, cara, recebe em dólar e a gente precisa. Um grande abraço e para cima deles.